Olá, meus amores, tudo bem? Um bom dia para você, um bom dia cheio de alegria. Eu espero que você esteja ótimo, porque agora a gente vai entrar no nosso mundo da última videoaula do ano. E a nossa última videoaula do ano é de matemática. Confesso para vocês que terei saudade desses momentos que muitas vezes foi cansativo, mas também cheio de alegrias. A nossa videoaula, a nossa avaliação de matemática, ela está fácil, igual a de português que você achou. Mas você precisa prestar um pouquinho de atenção. Mas eu sei que você ama matemática. E como você ama matemática, você vai aí tirar 5 de 5, que eu sei. A nossa avaliação tem 5 de 5 e é de olho na informação. O conteúdo, a professora falou ontem para vocês, de olho na informação, vai trazer para você, tá? Tabelas e gráfico. Você vai fazer a leitura da tabela e vai responder. No seu livro didático, você vai pegar aí, de olho na informação, você vai ver aí, desde das páginas, deixa eu só achar aqui direitinho, da página 38 e vai até a página 47. Então, começa aqui, lembra das menininhas brincando e vai até esta página onde ontem você fez aí, leu a tabela e depois fez o gráfico. Então, o conteúdo não é difícil, tá? O importante é você ler direito as informações que contém em cada gráfico e responder as perguntas, tá? Quando a gente fala de olho na informação, a gente está falando que a gente precisa ler uma informação, que no caso está contida no gráfico, para compreender o que é para fazer. Muitas vezes você precisa fazer um cálculo e muitas vezes você precisa apenas responder. Na nossa avaliação, você vai apenas responder, não terá cálculo a fazer, tá? Tem apenas um cálculo que você vai fazer mental, então não precisa lá você ficar pensando muito, é rapidinho, você não leva nem 15 minutinhos para responder a sua avaliação. Tudo bem? Então, o primeiro gráfico que você vai conhecer vai ser o gráfico sobre um professor, né? Tava lá com a sua turma e fez uma brincadeira, né? E nessa brincadeira era de salto à distância. Vamos ver aí a questão de centímetros e metros, tá? Então, esse professor fez uma brincadeira para ver qual criança daria um salto mais distante. Depois, esse professor foi lá e anotou em uma tabela todas essas informações. O salto de cada criança em centímetro. Vou mostrar para vocês o gráfico para que vocês entendam melhor o que a professora está dizendo. E para compreender melhor o que a professora estava dizendo, aqui está um primeiro gráfico. Neste gráfico aqui, o professor lá fez, gráfico não, aqui é uma tabela. O professor fez lá a brincadeira. Cada criança dava um salto e o professor marcava os centímetros do salto, em centímetro. Então, vamos lá. A Ana, né? Ele fez 2 vezes essa brincadeira e aí, nas 2 vezes, ele marcou. A Ana, no primeiro salto, ela deu 130 centímetros. Já no segundo salto, ela já aumentou um pouquinho, deu 140 centímetros. Aí tem o André, que
no primeiro salto deu 120, no segundo salto continuou com 120. E aí tem todas, aqui está o nome das crianças que participaram da brincadeira, aqui está os dados do primeiro salto e aqui está os dados do segundo salto. Para começar, a professora vai fazer uma pergunta. Quantas crianças tiveram um salto de 120 centímetros no primeiro salto? Então, vamos lá. Quantas crianças tiveram o salto de 120? Uma, duas crianças apenas. Então, aqui, apenas duas crianças pularam e os centímetros deu 120. Quantas crianças aqui no primeiro salto pularam em centímetro 140? Então, vamos ver. 2 também. Já de 130, teve 1, 2, 3, 4, 5. 5 crianças no primeiro salto conseguiu pular aí 130 centímetros. Já aqui no segundo salto, quantas crianças pularam acima de 120 centímetros? Então, vamos ver. Acima de 120 centímetros, eu tenho que contar os 130, os 140 e os 150. Então, vamos lá. Começando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crianças pularam mais do que 120 centímetros no segundo salto. Então, você tem que prestar atenção direitinho onde que estão as perguntas, ok? Neste mesmo gráfico, cadê a minha? Neste mesmo gráfico, temos aqui. Você vai preencher a tabela perguntando o quê? 120 crianças. Então, aqui a professora já fez 120 crianças todas essas crianças no primeiro salto, apenas duas deram 120 centímetros. No primeiro salto, 5 crianças aqui deram 130, deram 130, né? 5 crianças pularam 130 centímetros. E aí você vai preencher. Tem 2 questões na sua avaliação que vai perguntar aqui sobre esta tabela. Aí fala assim: quantas crianças pularam 140, né, centímetro no primeiro salto? Então, vamos ver? 1, 2, 2 crianças. Então, tá muito fácil. Tudo bem? Você vai conhecer agora, não é uma tabela, é um gráfico. Observe este gráfico. Neste gráfico, temos aí de 0 a 13. Embaixo temos aí 35, 40, 45 e 50. E aí tem assim: o professor de educação física registrou neste gráfico o tempo gasto pelos alunos para percorrer 200 metros. Então, mais uma vez, o professor aí utilizou agora um gráfico e não uma tabela para representar quantos segundos as crianças levariam para percorrer 200 metros. E aí veio uma pergunta: a maioria das crianças, desses alunos, realizaram a corrida em quanto tempo aí na sua maioria? Se você olhar, e você tem que observar no gráfico, né? Qual tá a coluna maior, olhar o que está escrito embaixo, se é 35, se é 40, se é 50, se é 35, e responder aí a sua pergunta. Então, é isso. Na tabela é a pesquisa feita, né?
sobre algo que aconteceu e depois você pode transformar isso em gráfico. Então, você agora viu um gráfico, depois você viu uma tabela. Primeiro você viu um gráfico, primeiro você viu uma tabela, né, lá das brincadeiras de salto, e agora você viu em gráfico a brincadeira da corrida em metro. Tudo bem? A outra questão que vai cair na sua avaliação é sobre dias da semana, tá? Aí é um outro gráfico, uma outra tabela, melhor dizendo, onde contém as informações e aí você vai apenas dizer se é verdadeiro ou se é falso. Tudo bem? A última questão vai te mostrar tabela e depois vai te mostrar um gráfico. E aí também você vai responder apenas se a pergunta é verdadeira ou falsa. Então, assim, é a leitura do gráfico, é a leitura da tabela que vai te dar a resposta a qual você necessita. A prova está bem fácil, tudo bem? Então, por hoje é só. Um beijo grande para você. Nos encontramos às 2h50 e estou aqui disponível para se você precisar tirar alguma dúvida sobre a sua prova, tudo bem? Um beijo para você.